E quando o problema de sua empresa não é nem incompetência de um sucessor e nem também tirania do sucedido? Algum tempo atrás, numa conversa, na verdade num telefonema, um amigo meu, empresário, ele me ligou falando assim: Ronaldo, eu estou com um problema sério aqui com o meu herdeiro, que se tornou meu sucessor, porque ele é absolutamente incompetente. Ele não consegue decidir, ele não consegue tocar a empresa à frente, portanto eu vou ter que voltar para a operação, coisa que eu não queria. O que você pode fazer para me ajudar? Que luz você pode me dar? Eu falei, olha, eu preciso de bater um papo, conversar com as pessoas e entender como é que está funcionando. E fui lá, ele me deu liberdade, e eu digo sempre que isso é uma honra, fui lá e fui conversar com a família dele inteira, fui entender qual era o ambiente. E com uma determinada rapidez eu consegui entender que o problema não era nem o herdeiro e nem ele mesmo, o herdeiro que estava sucedendo, e nem ele mesmo, o pai que estava sendo sucedido naquele momento. Era um problema, claro, do sistema, como a grande maioria das vezes é. Aí vamos lá nos colocar em um e em outro papel e até mesmo da empresa. Primeiro vamos falar sobre o herdeiro, o sucessor. Esse rapaz tentava tomar qualquer tipo de opinião, ele tentava tomar qualquer tipo de decisão e sempre tinha a figura do pai ali validando ou não uma determinada decisão. Essa decisão sim, aquela não. Imagina isso no staff da empresa. Isso gerava para o herdeiro uma insegurança. Será que eu estou aqui por conta do meu, a gente brinca, né, por conta do meu RG ou por conta do meu currículo, né? E ele, cada vez que passava, ele estava mais certo que estava ali só porque era filho do dono e não porque efetivamente podia tomar qualquer tipo de decisão ou estava capacitado, habilitado a tomar qualquer tipo de decisão. Ele não se sentia legítimo para aquilo, tinha medo de errar. O tempo inteiro ele tinha medo de desagradar ao pai e, obviamente, aos próprios familiares, né? Isso, evidentemente, quando a gente traz um pouco da neurociência, isso ativa alguns circuitos de preservação e de proteção. Isso gera cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você tinha ali uma pessoa absolutamente estressada, uma pessoa absolutamente inapta, dadas as informações que ela recebia ao longo do tempo, para tomar qualquer tipo de decisão. É o que está aqui. Tinha uma paralisia sobrecarga cognitiva, é como eles tratam. Esse infográfico fala um pouco sobre esse artigo, eu estou traduzindo aqui, estou contando para vocês um artigo que eu escrevi em LinkedIn há algum tempo, está lá, o título do artigo é O Problema Nunca Foi o Herdeiro. Então isso causava esse tipo de sobrecarga. E vamos pensar no pai, né? Que as pessoas diziam que ele era tirano. Esse camarada, desde que criou a empresa, fez com que a empresa crescesse, né? Tornou a empresa o que ela era naquele momento que eu estava visitando, ele se dedicou tanto à empresa que em algum momento a personalidade dele, a identidade dele, se confundia com a identidade da própria empresa. E é interessante observar que neste momento ele também ativa, em termos de neurociência, ele ativa uma carga protetiva, porque ele fica pensando lá no fundo, né? Bom, mas se eu não faço mais esse cargo, se eu não cumpro mais esse papel, quem serei eu na fila do pão? O que eu serei a partir de então, já que meu filho está me sucedendo, o que eu faço? Aqui, ele tinha o controle dele, a ausência do controle, ele entendia como uma ameaça à sua própria existência, porque evidentemente ele não conseguiu ressignificar qual era o papel dele frente àquela empresa. Bom, e a própria empresa? Quando a gente trabalhava, olhava a empresa, entendia os processos que tinha ali dentro, tinha um absoluto vácuo, uma ausência de previsibilidade, não tinha uma governança feita, portanto não tinha ritual, a gente não tinha as reuniões que eram pensadas com temas específicos, a gente não tinha um processo claro de tomada de decisão, não tinha espaço para poder errar. Então, aquilo que a gente viu inicialmente de um filho sucessor tido como incompetente, incapaz de tomar decisão, um pai tirano que não conseguia delegar aquele poder que ele mesmo disse que gostaria, né? E a gente observava uma empresa sem absoluto sistema, a gente sem governança implementada, a gente via que, na verdade, o problema não eram as pessoas e nem eram propriamente capacidades das pessoas, em que pese você deve trabalhar uma coisa ou outra, deve trabalhar a liderança de um lado, a liderança do pai, ou deve ressignificar o papel, muitas vezes o pai precisa de fazer uma terapia, muitas vezes o filho precisa se capacitar para uma coisa ou outra, mas a despeito disso tudo, que é normal na vida de qualquer pessoa, aqueles pensamentos absolutos que eles tinham de filho incompetente e pai tirano, você podia, quando confrontava com a empresa sem governança, você entendia que a fragilidade não eram as pessoas,
mas se o sistema era frágil. E sistema frágil significa o quê? Quando a gente fala de uma empresa. E principalmente quando a gente fala de uma empresa que tem natureza familiar. Quando você fala de sistema frágil, você fala de ausência completa de governança. E a ausência de governança, ela cria os contrapontos que estão aqui. Este infográfico, como eu já citei para vocês, né? Sem essa estrutura, sem a governança, você eleva o cortisol das pessoas e as pessoas entram no modo de proteção, elas entram no modo de quase que de sobrevivência. Você tem uma paralisia e uma indecisão e você tem aqui o controle excessivo faz com que você tenha uma ameaça existencial. Então você entra no modo de segurança tal que você se fecha nele, você se posiciona tanto nele que qualquer manifestação que você tem ao longo de reuniões, ou mesmo para debates e para conflitos, você está tão posicionado naquilo dali que você não pensa com o lado racional, você sim pensa com o seu lado emotivo e a emoção fica tão presente no ar que faz com que o racional ele fique tão diminuído que você tem ali brigas, conflitos, e é o que a gente vê na maioria das famílias. Mas, lado contrário, quando você cria um processo de governança, quando você estrutura esse processo, quando você, e prestem atenção nessa palavra, quando você constrói esse processo, porque governança não é órgão, governança é um processo de diálogo construído por meio dos órgãos ou dos agentes de governança. Quando você cria, isso daí você traz previsibilidade de regras, você traz previsibilidade de tomada de decisão, você traz previsibilidade nas próprias reuniões, você cria segurança biológica, segurança psicológica para fazer com que as pessoas ali não ativem o lado emotivo, mas sim o lado emocional. Você transforma um ambiente competitivo num ambiente de colaboração, você faz com que a decisão estratégica seja construída na base da confiança e faz com que essas pessoas racionalmente consigam se relacionar, inclusive dirimindo, inclusive resolvendo conflitos. E foi isso que foi feito naquela empresa. Quando você coloca esses rituais dentro daquela empresa, estrutura o processo de governança, traz clareza para quais são os papéis que devem ser cumpridos, você faz um assessment para ver se as pessoas estão habilitadas a cumprir aquele papel, você redefine o papel do pai fundador, que sai de um executor e passa a ser um líder que vai mentorar, vai ajudar o filho a navegar, a caminhar por aquelas águas muitas vezes turbulentas, e mostra para o filho que a expectativa está muito no processo dele de liderar efetivamente, de contribuir, de evoluir, muitas vezes até de revolucionar o sistema, e não de não cometer erros, ou seja, você cria segurança para que os erros possam ser cometidos, aí você tem um outro ambiente de empresa. Porque agora, a despeito de que o filho está passando por um momento de estresse, que é de substituir o pai num processo de liderança daquela empresa, você tem a governança como um filtro claro para aquele cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele é lançado, porque você traz previsibilidade. Quando você redireciona o papel do pai de operacional para estratégico, você demonstra que ele, ao contrário dele pensar que o papel dele está diminuindo, o papel dele está elevando em termos de qualidade, é a enésima potência, é um papel muito mais salutar, muito mais saudável, seja para a empresa, para a família, que a liderança dele saia do operacional e passe para uma liderança do controle da estratégia e do controle do caminhar das pessoas, ou do apoio do caminhar das pessoas, é um papel muito mais nobre que ele consegue exercer, fazendo com que as próximas gerações se criem dentro da empresa e possam, a partir dali, inovar. A gente sempre fala nas aulas que a gente dá na Dom Cabral, que suceder não é substituir, é ir adiante. Então, assim, a gente sempre imagina que o processo de sucessão tem que agregar mais e mais ainda. E você tem uma segurança dentro da empresa, inclusive para os gestores, inclusive para os executivos, de que aquilo dali pode caminhar de uma forma segura, de que tem espaço para conflito, tem espaço para erro, e isso não vai ser visto com aquele lado emotivo que a gente via, que a gente analisava e que a gente conversava anteriormente. Isso vai ser visto com o lado racional, porque agora nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham razão na hora de lidar e não tenham o instinto de preservação, de sobrevivência delas, fica acuado, e você aí tem sim um momento propositivo em que todos podem contribuir. Quais são os reflexos disso? Para a empresa, eu já disse, quando você traz previsibilidade, quando você institui governança, você tem um ambiente colaborativo, você tem um ambiente que permite que a empresa crie um novo crescimento, que a empresa consiga evoluir. E para a família, você melhora efetivamente o relacionamento. Aquele relacionamento que foi construído desde a nascença, o nascimento das pessoas, mas que em algum momento começa a se perder pelas brigas dentro da empresa. Você afasta isso.
você faz com que o relacionamento seja novamente harmônico. E não existe caso de novos ciclos de prosperidade em famílias empresárias se você não tem harmonia nas relações. Então você contratualiza para que você possa efetivamente exercer dentro das regras aquelas relações de afeto e fazer com que isso, a empresa e a família tenham novos ciclos de prosperidade. Isso faz bem para a empresa, isso faz bem para a família, isso faz bem para a comunidade de uma forma geral. Pense nisso porque o desafio é grande, mas é possível que você faça um processo de sucessão que seja harmônico, bem feito e que leve a empresa para um outro patamar, que leve a família para um outro patamar de relacionamento. Um abraço, até a próxima.